Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. E nessa manhã eu quero iniciar com vocês uma jornada em Corinto, a cidade de Corinto, onde Paulo, tendo deixado Atenas, esteve por 1 ano e meio, aproximadamente, antes de seguir para Éfeso. E aqui vai começar um novo momento no ministério de Paulo. Um momento singular, que vai definir, inclusive, muitas questões teológicas para Paulo. Como eu pretendo deixar claro hoje, e Deus permitindo, no próximo domingo, nós deveremos gastar 2 domingos nesta passagem bíblica, na organização da igreja de Corinto. Mas o tema, por incrível que pareça, o tema desta mensagem é conforto na tribulação. Porque, espero que fique claro para você também, quando lermos o texto, parece-me que o grande propósito de Lucas aqui foi revelar para nós o quanto Deus cuidou de confortar Paulo em suas tribulações. No próximo domingo, Deus permitindo, nós vamos ver isso com mais alguns detalhes. Mas agora nós veremos isso bastante para nós encontrarmos, a partir da palavra de Deus, conforto para o nosso coração. Leia comigo Atos capítulo 18, de 1 a 18. Conforto na tribulação. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, chegaram de Tessalônica, chegaram de Bereia, chegaram de Filipos, depois que eles chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra. Veja, num primeiro momento, Paulo estava fazendo tendas, porque não tinha dinheiro. Juntou-se a Áquila e Priscila e foi trabalhar para poder se sustentar. Mas num segundo momento, ele recebe a oferta das igrejas da Macedônia, e Lucas nos deixa claro que daí Paulo deixou de fazer tendas e começou a se dedicar exclusivamente à pregação. Isso fica muito claro, porque muita gente usa esse texto, por exemplo, para dizer que pastor deve ser bivocacional. E você vai verificar, não que não possam ser, há muitos que são e fazem bom serviço. Mas a regra é que quando você tem os recursos, você não faz tendas. Você se dedica exclusivamente ao ministério. Está muito claro isso. Verso 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Como é que a gente sabe que ele recebeu recursos? É só você ler 2 Coríntios, que complementa essa ideia aqui. Paulo vai falar da oferta dos macedônios pobres, sem dinheiro, que ajudaram ele, 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 8. Paulo, enquanto não teve recursos, e certamente, como veremos domingo que vem, a falta de recursos foi um dos motivos que certamente fez Paulo se abater tanto. Verso 6. Mas quando os judeus se opuseram a Paulo e o insultaram,
Paulo sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio, temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Quer dizer, ele abandona os judeus, mas nem tanto. Ele quer ser vizinho da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família se converteram, creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. E aí vem o estado de Paulo. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Se Deus disse isso, é porque Paulo estava com medo. Mas o que mais me assusta é o que vem a seguir. Continue a falar e não se cale. Se Deus disse isso, é porque Paulo chegou a considerar deixar de pregar em Corinto. Pois eu estou com você, Paulo, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque há muita gente nesta cidade que me pertence. E aqui começa a nascer toda a teologia da soberania de Deus na salvação do apóstolo Paulo. A doutrina da eleição, da predestinação, sobre a qual ele vai expor em detalhes em Romanos, relacionado aos judeus. Porque aqui ele decide, você leu comigo, ele decide deixar os judeus e ir para os gentios. E aí quando ele escreve aos romanos, estando em Corinto, num segundo momento, Paulo está trabalhando todas essas questões que estão borbulhando no coração dele. Então, Paulo, não tenha medo. Paulo, não pare de pregar, porque há muitas ovelhas minhas nesta cidade. Elas precisam ouvir você pregar, e pela sua pregação, elas precisam, no poder do Espírito, nascer de novo, crer para a salvação. E uma igreja tem que ficar plantada nesta cidade tão importante. Então, verso 11, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e meio. Até então, o período mais longo de Paulo num determinado lugar, ensinando a palavra de Deus. Quando Gálio se tornou governador da Acaia, Acaia era a região na qual Corinto era a capital. Quando Gálio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo. Está vendo a conexão aqui? Governos levantando-se, aproveitam de governantes. Quando Gálio, dá até medo explicar isso aqui no momento que a gente está vivendo, porque lá o pastor está fazendo política do púlpito. Não estou fazendo política, está no texto. Pelo amor de Deus, não coloque palavras na minha boca. Quando Gálio se tornou governador da Acaia, alguns judeus encontraram brecha nisso e se levantaram contra Paulo. É o que está na Bíblia. Eu não preciso nem aplicar. Por isso que é bom ler a Bíblia, por isso que é bom pregar a Bíblia como a gente faz, porque não é carapuça. Imagina vocês, eu aqui, há 2 domingos das eleições, lendo e pregando esse texto. Pronto, o pastor está fazendo política. Não estou fazendo política. É o que está na Bíblia. Alguns governos favorecem a perseguição do povo de Deus. Não é que eles promovam, eu não estou dizendo isso. Apesar de que isso acontece também, eu estou dizendo que facilitam. É o que aconteceu aqui. Gálio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Graças a Deus que Gaio teve discernimento.
Porque aqueles judeus tentaram pegar o momento da transição política para arrebentar com Paulo. Mas graças a Deus, aquele governador teve discernimento. Preste atenção. Eles acusaram Paulo de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, o governador recém-eleito, Gálio, se levantou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. Olha a importância de um governante com alguma decência em termos de fé dos outros. E aí Gálio os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, porque o primeiro tinha convertido, lembra? Lembra que o primeiro tinha convertido? Aí eles colocaram o segundo, Sóstenes, o novo líder da sinagoga. Você quer saber o que aconteceu com esse homem, com Sóstenes? Vamos lá? Abra a Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. O primeiro líder da sinagoga tinha convertido. Puseram um segundo. Eu, Paulo, 1 Coríntios 1, 1. Chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes. Deus é bom demais. Eles iam pondo o líder na sinagoga e Paulo morando do lado, vizinho. Imagina, não pregava na sinagoga, mas tomava um café com o líder da sinagoga. E o camarada se converte e se torna, inclusive, coautor da primeira carta aos Coríntios. A multidão, Atos 18, 17. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Agora preste atenção. Porque o que eles fizeram com Sóstenes é contra a lei. Contra a lei romana. Mas olha, esse governador que num primeiro momento teve bom senso, olha como ele age no momento seguinte. Gálio, no entanto, não se importou com aquela injustiça. Deixou espancarem Sóstenes. Lavou as mãos como Judas. Paulo, ainda assim, permaneceu em Corinto por algum tempo. Essa é a palavra do Senhor. Meu Deus, lendo isso aqui, eu acho que eu vou precisar de mais 3 domingos aqui. Mas vamos lá. Eu quero começar destacando que Deus é fiel. Entretanto, a fidelidade é uma commodity rara hoje em dia. Um produto básico em extinção, fidelidade. Em todos os níveis. Você já se decepcionou com alguém que jurava a você fidelidade? Eu não preciso te dizer isso. Pessoas em quem você depositou total confiança. Pessoas que você julgava e jurava de pé junto, não, jamais é capaz de me trair, ou de me decepcionar, ou enfim. E você se decepcionou com a infidelidade. Cônjuges traem.
e deixa uma cicatriz praticamente incurável no coração do cônjuge traído, que jamais imaginou que isso seria possível. A infidelidade. Meu povo, fidelidade é uma commodity rara, um produto básico em extinção, infelizmente, até entre crentes. Mas deixe-me mostrar o problema da infidelidade no macrocosmos da sociedade, e aí depois eu foco no microcosmos de novo. O México, o país do México, os Estados Unidos do México, esse é o nome do México. O México é composto de 32 estados, na verdade 31 estados mais a capital, Cidade do México. 32 estados. Dentre os estados do México, há poucos dias, tem um estado lá dentro do México que se chama Estado do México. Tem a Cidade do México, que é a capital, tem o Estado do México, tudo isso dentro dos Estados Unidos do México. Pois bem, o Estado do México votou pela legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Estado do México sozinho, o Estado, não o país, o Estado do México sozinho é composto de cerca de 17 milhões de habitantes. É o estado mais populoso do país. Sabe o que isso significa? Na prática, significa que apenas a população do Estado do México é quase 5 vezes a população do Uruguai inteirinho. Os números revelam que a votação lá no Estado do México pela legalização, reconhecimento e legalização de casamento entre pessoas do mesmo sexo, os números revelam que a votação foi esmagadoramente favorável. E agora, o Estado do México se tornou o 29º estado dos 32 estados a reconhecer a legalização, ou reconhecer e legalizar o casamento entre pessoas do mesmo gênero sexual. Pastor, o que isso tem a ver com fidelidade? Pensem comigo. Pensem comigo. Como se pode, gente, ter uma nação, os Estados Unidos do México, como se pode ter uma nação que, historicamente, com meio milênio de história, 500 anos de história tem o México. Uma nação que é tão identificada com o cristianismo. Mais de 90% dos mexicanos se declaram cristãos. Pra você ter uma ideia, o México é a segunda maior nação católica romana do planeta. Primeiro o Brasil, depois o México, terceiro as Filipinas. Como se pode ter um país maciçamente católico romano acabar com o Estado do México se tornando o 29º de 32 estados a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Como isso é possível? Você sabe, eu não preciso te dizer, o catolicismo romano é contra casamento do mesmo sexo. Então, como é possível uma nação maciçamente católica estar a 2 passos de se tornar inteiramente, legalmente favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo? Albert Mohler, presidente do Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos, ele sugere 2 explicações, as quais julgo absolutamente convincentes. E isso pega a gente aqui também, não se iluda, preste atenção. Explicação número 1.
por que que um país maciçamente católico acaba tomando essas posições políticas contrárias à sua própria crença. Porque é isso que está acontecendo. Decisões políticas contrárias à sua própria crença. Explicação número 1. Mesmo quando se tem formas históricas de religião tradicional, catolicismo romano, protestantismo e etc., mesmo quando se tem formas históricas de religião tradicional, muitas vezes o que se tem é algo mais apoiado em rituais, direitos pessoais, do que em algum compromisso cognitivo, doutrinário, teológico profundo. Eu sou católico, mas eu não tenho compromisso profundo com a minha doutrina católica. Isso é infidelidade. Eu sou crente, eu sou protestante, mas eu não tenho compromisso profundo com que historicamente a minha fé, em suas declarações de fé, em seus catecismos, em seus documentos teológicos históricos, eu não tenho compromisso profundo com isso. Isso tem nome, isso é infidelidade doutrinária. Mas como é possível alguém se dizer católico romano, protestante, evangélico, crente, cristão? Como é possível alguém se dizer assim e ainda assim, na prática? Albert Mohler diz, é porque essas pessoas nunca foram de fato fiéis ao que elas dizem crer. Elas são fiéis à maioria. E se a maioria vai tendendo para um lado, como o que está acontecendo no México, você pergunta assim, qual é a sua religião? E eles vão dizer, católica. Mas olha o que você está fazendo. Aí eles vão dizer, mas isso é o que eu penso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é infidelidade doutrinária. Explicação número 2. Quando se olha para o número de pessoas que se identificam com alguma religião, qualquer religião, pode ser o catolicismo, protestantismo, hinduísmo, qualquer religião, a verdade é que muitos fiéis, e isso é especialmente verdade quando se fala de uma religião majoritária num determinado país, muitos fiéis, da mesma forma que eles querem ser vistos como parte da maioria, eles querem ser vistos como se identificando com os dados que representam a maioria. De novo, não há fidelidade doutrinária. O que existe é fidelidade com a maioria. Se a maioria é, digamos, pelo catolicismo, então as pessoas vão afirmar ser católicas. E talvez a família seja católica. E talvez elas tenham algum vínculo com o catolicismo, por exemplo. Como eu disse, se alguém perguntar qual é a sua religião, eles vão ponderar e vão responder católica, evangélica, protestante, cristão. Só que na verdade elas não pensam como católicos ou protestantes ou cristãos, elas não creem como cristãos, elas claramente, quando se trata desse tipo de voto, elas também não votam como cristãos. Elas votam com a maioria para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, elas seguem a maioria. Isso é infidelidade doutrinária. Gente, essa explicação lá no estado do México, isso é recente. Albert Mohler discutiu sobre isso há 2 dias no podcast dele. Essa realidade explica não apenas a situação mexicana. Essa realidade esclarece, inclusive, a nossa situação aqui no Brasil, por exemplo. Ora, como se pode ter um país esmagadoramente cristão, o país mais católico do mundo, o Brasil? Um país confessionalmente cristão.
no qual se estima que 50% dos brasileiros sejam católicos romanos e 31% sejam evangélicos ou protestantes. E mesmo assim, nosso país se ver fracassar quando o assunto é ideologia de gênero, sexualidade binária, união estável entre pessoas do mesmo sexo, aborto, pornografia, crime organizado, corrupção, mentira, divórcio, drogas, glutonaria, alcoolismo, falta de amor e de compaixão para os que estão mais carentes de dinheiro e tantos outros males que estão varrendo essa nação, a maior nação católica do mundo, a maior nação cristã do mundo. Como isso é possível, gente? É de nos deixar sem dormir à noite, se você é um pouquinho coerente. Parece que Albert Mohler está coberto de razão. Não há fidelidade doutrinária. Vamos lá, como é que evangélico hoje escolhe igreja? Foi o tempo em que eles pensavam em doutrina, em coerência doutrinária. Escolhe-se igreja hoje do seguinte modo: a música me agrada, o pastor prega dentro do templo, que eu acho que é o melhor, tem estacionamento confortável, tem serviços prestados a mim e a minha família. É assim que se escolhe igreja. Foi o tempo em que se levava em conta entre os evangélicos brasileiros aquilo que os batistas sempre creram. Saia em Goiânia e procure uma igreja que se orgulhe de ter uma declaração de fé como a nossa pregada lá atrás. Não existe. Ainda assim a nossa, com a declaração pregada na parede lá atrás, ainda assim a nossa, infelizmente, há entre nós crentes, membros, que dizem crer numa coisa, mas praticam outra. Infidelidade doutrinária. Eu diria mais, eu iria além do que Mohler disse. Eu diria que falta coração regenerado. Há muito convencimento acerca da fé protestante, evangélica, etc. Há muito convencimento de que isso é bom, verdadeiro, o que eu quero para mim, o que eu quero para minha família, onde eu quero criar meus filhos. Mas na prática, o que se tem são pessoas que, independentemente do que confessam, se católicas ou evangélicas, não importa. O que se tem são pessoas que querem mesmo é ser vistas como parte da maioria. Pessoas que estão acompanhando, entre aspas, a evolução da sociedade. É por isso que a gente está tomando tanto tempo nos cultos da noite para tratar das questões do criacionismo versus evolucionismo. Muitas vezes, essas pessoas que confessam ser cristãs vão tomar decisões horríveis para tentar se colocar nessa posição majoritariamente, entre aspas, civilizada. Porque hoje é absolutamente, segundo os padrões contemporâneos, é absolutamente incivilizado você defender qualquer verdade cristã. De fato, o que se tem é gente meramente religiosa, envolvida em seus rituais religiosos, sem qualquer fidelidade bíblico-doutrinária, sem o menor compromisso com a verdade eterna de Deus, revelada nas Escrituras, interpretada nos nossos documentos históricos de fé, gente. É por isso que no Tel Kids a gente ensina o catecismo para as crianças. Você, pai, precisa pegar o catecismo que seu filho estuda, ler, reler com ele, e você, junto com ele, traçar as implicações disso. Você tem que ajudar seu filho a fazer isso. Do contrário,
o amiguinho vai virar para ele e vai dizer, como eu vi que aconteceu recente em determinada escola: você é homo ou heterossexual? E o menino, filho de crente, até porque os crentes, a gente toma tudo como natural, é tudo tão óbvio para nós, é que não há nenhuma culpa ao pai do menino, mas o menino respondeu, ficou sem resposta. E aí, chega em casa, pai, eu sou hétero. Não sabia o que é isso. Mãe, sou hétero? Claro que você é hétero. Ah, tá, então eu sou. O que é hétero? Aí explicou, ótimo, então eu sou hétero. É isso que é. Mas aí o amigo, mas como é que você pode dizer que você é hétero? Você nunca provou o outro lado? De novo, a criança fica sem resposta. Gente, nós precisamos mostrar a implicação daquilo que a gente crê com toda a fidelidade do coração. E mostrar isso em amor. Não é ensinar seu filho hétero a discriminar, a maltratar o amiguinho que está em crise de identidade. Não há aqui nenhum tipo de ensino da minha parte para você agir com alguma agressão, ainda que verbal. Mas quando a gente põe tudo para ferver, a gente descobre que o que nós temos é uma vastíssima maioria de gente que se diz católica, evangélica, gente que se diz cristã, confessa o cristianismo, mas não pensa cristão. Confessa o cristianismo, mas não vota cristão. Confessa o cristianismo, mas não age cristão. É um negócio assustadoramente sério. Em todos os níveis. Em qualquer das relações, sejam sociais, familiares ou pessoais. A fidelidade é uma commodity rara, um produto básico entrando em extinção. E é por isso que nós estamos em crise hoje. Pessoas, igrejas, famílias, sociedade em crise. Como pode o maior país católico do mundo ver todos os problemas que a gente está vendo acontecer? Um país onde o número de evangélicos cresce assustadoramente a ponto de deixar Vaticano preocupado com o Brasil. Mas continua havendo mau caratismo no trabalho. O índice de divórcio e recasamento entre crentes é igualzinho aos dos não crentes. Para mim, Moeller está coberto de razão. Primeiro, não há compromisso, não há fidelidade com o que diz crer. Segundo, quer seguir a maioria. E eu acrescento, é coração não regenerado. Não é possível. Você já sofreu com a infidelidade das pessoas? Eu já sofri com a infidelidade das pessoas. E eu tomei esse longo caminho na minha mensagem para dizer que eu sei o quanto é problemático. Eu sei, eu sinto, eu sofro, eu já decepcionei gente. Eu já machuquei gente. Eu e você, estamos todos na mesma página. É difícil acreditar nos outros. Mas em Deus nós podemos crer. E esse texto de Atos está aqui para nos mostrar que Deus é fiel. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. Lembra que Atos 18, que a gente leu, é Paulo começando o trabalho em Corinto. Olha o que ele escreveu aos Coríntios. Tendo ele passado tudo o que passou em Corinto, tendo os coríntios assistido tudo o que ele passou, olha o que ele escreve, 1 Coríntios 10, 13. Paulo imprimiu o seguinte, uma das palavras, uma das promessas mais encorajadoras da Bíblia inteira.
Paulo viveu, Paulo provou isso em Corinto, e Paulo agora escreve aos coríntios dizendo: Deus é fiel. E Ele, por ser fiel, não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Eu provei disso aí em Corinto. Então, nesta manhã, a primeira aplicação que eu quero fazer: não importa as suas decepções com gente e pessoas, Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Gente, as pessoas irão nos decepcionar. Governos nos decepcionarão, líderes nos decepcionarão, irmãos de fé, amigos nos deixarão perplexos, familiares nos abandonarão, mas Deus é sempre fiel. Fiel ao seu próprio caráter. Deus é fiel a si mesmo, à sua verdade. Verdade e caráter absolutamente imutáveis. Abra agora em 2 Timóteo. É a última carta que Paulo está escrevendo. 2 Timóteo 2. Lá no capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo vai mostrar a lista de gente que foi infiel com ele, que decepcionou ele, que abandonou ele, que deixou ele sem dinheiro, que deixou ele sem testemunho diante do tribunal. Gente que foi infiel com ele, gente que o traiu. Mas olha o que mantinha Paulo em pé, sem cair, mesmo que às vezes temesse, como ele estava temendo em Corinto, mesmo que às vezes ele flertasse com a possibilidade de parar de pregar, como aconteceu em Corinto. Mas olha o que mantinha Paulo com a cabeça erguida. 2 Timóteo 2,11. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Cristo, então ele parte do pressuposto de que a gente vai morrer, mas se morrermos com Cristo viveremos. Se perseverarmos com Cristo, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. O que Paulo está dizendo? Já que ele disse que se nós negarmos Cristo, Cristo vai nos negar. Paulo está dizendo que Deus é fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Ou seja, Deus salva os que perseveram, Deus condena os que apostatam, porque Deus é fiel ao seu caráter santo. Isso mantinha Paulo em pé. Saber que o nosso Deus permanece fiel porque Ele não nega a si mesmo. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Para que ninguém venha dizer que Deus é esse. Claro, gente. Tem momentos que a gente pensa, tem momentos que a gente diz, até Deus me abandonou, até Deus me decepcionou. Meu povo, todos nós precisamos aprender a lidar com esses momentos de decepção com Deus, os quais geralmente se devem não a Deus. A culpa nunca é de Deus, a culpa são dos nossos pressupostos, nossas expectativas equivocadas com relação a Deus. O problema será sempre de nossa parte, nunca da parte de Deus. Mas isso é assunto para outra mensagem. Nesta mensagem eu quero me concentrar na fidelidade de Deus, sempre e abundantemente ao nosso dispor, especialmente em tempos de tribulação, como Paulo estava vivendo em Corinto. Meu povo, o nosso, é um período
quando todos nós estamos nos sentindo de algum modo traídos. Todos nós, honestamente. Você olha para quem vota em Lula e diz: eu não acredito que você vota em Lula. Você se sente traído. Você olha para quem vota em Bolsonaro e diz: eu não acredito que você vota em Bolsonaro, fazendo assim, arma, xingando. Eu não acredito. A pessoa se sente traída quando descobre em quem o outro vota. Nós estamos decepcionados com muita coisa. Nós estamos decepcionados com muita gente. A política intensificou todos esses sentimentos. Portanto, é meu desejo que a gente se sustente nesta verdade. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel, especialmente em tempos de tribulação. Mesmo quando formos infiéis, Ele permanecerá fiel aos seus desígnios eternos. 2 Timóteo 2,13. Minha oração, gente, é que essa verdade conforte e comova você, a ponto de manter viva a chama do amor, neste mar de decepções que quase tem nos afogado. Honestamente, não é assim que a gente se sente? Quase afogando em decepções. Deus é fiel. Uma coisa precisa ficar bastante clara nesse ponto. A fidelidade de Deus não significa que Deus nos isente das tribulações, mas que Deus nos sustenta nas tribulações. De fato, a fidelidade de Deus não impede que Deus levante caldeus. Leia o livro de Abacuque. A fidelidade de Deus não impede que Deus mesmo levante caldeus para humilhar o seu povo. O problema nunca é Deus. O problema sempre somos nós, nossas expectativas, nossas ideias, nossas prioridades, nossos amores, nossos encantos. Todas essas coisas, quando decepcionadas, a gente se frustra, a gente se decepciona, inclusive com Deus. Mas lembre-se, Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, a fidelidade de Deus não significa que Ele nos isente de tribulações, nem que Ele mesmo, às vezes, haja de um modo que a gente perplexo vira para Ele e diz: Deus, como é que o Senhor deixa isso acontecer? Leia o livro de Abacuque. Para no final, você e eu, humilhados, porque nós somos orgulhosos, gente. Humilhados, a gente possa dizer, como o profeta Abacuque termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Deus está no negócio de quebrar nossos ídolos, para que a gente consiga dizer de boca cheia: eu posso perder tudo, mas no Senhor eu me alegro. Porque no final, gente, é a única coisa que vai nos sobrar. Quando você estiver lá naquele leito de enfermidade e o médico disser: não tem mais nada a ser feito, seu dinheiro não vai adiantar, suas amizades não vão te socorrer, ninguém vai conseguir. E você terá que ser capaz de dizer de boca cheia: a tua graça é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te louvam. E aí você dá o último suspiro, fecha os olhos aqui e os abre diante de Jesus. É isso que importa na vida e na morte. Deus é fiel a esse plano que eu acabei de descrever. Atos 18:1. Algum tempo depois de deixar Atenas, Paulo foi para Corinto. E Corinto seria mais um daqueles cadinhos de Deus, onde Deus derrete a prata, o ouro,
para tirar as impurezas. Paulo vai se ver absolutamente temeroso, ele vai se achar fraco. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: olha, eu estive entre vocês temeroso, temendo, tremendo. Ele não estava bem, ele estava com o coração muito abatido pelo medo, ele cogitou nem pregar. Deus às vezes faz isso. Lembra de Paulo? Ele saiu de Tessalônica tocado pelos judeus. Em Bereia, eles receberam bem a palavra, mas ele teve que sair meio escondido, porque os judeus de Tessalônica foram tocá-lo de Bereia. Ele chega em Atenas sozinho. E ele vê aquela idolatria, ele fica mal, ele prega o evangelho da melhor maneira que ele era capaz de fazer. Ele vê alguns se converterem, não consegue deixar uma igreja plantada em Atenas. Aí ele chega a Corinto, sem dinheiro, teve que fazer tendas. Paulo, o grande Paulo, não podendo gastar o tempo todo dele pregando, tendo que fazer tendas, acabou o dinheiro, sem amigos. Até que chega Timóteo, Silas, com alguma oferta, e ainda assim Paulo está arrasado, vendo o que estava acontecendo em Corinto. E nós vamos ver sobre a cidade era uma catástrofe. Mas Deus estava levando Paulo para o cadinho. Corinto era o cadinho, onde Paulo precisava ser honesto diante de Deus e dizer: Deus, quer saber de uma coisa? Eu não sei se eu consigo continuar pregando. Deus, quer saber de uma coisa? Eu estou com medo. Deus, eu estou sem dinheiro. Estou tendo que fazer tendas. Deus, cadê meus amigos? Deus, como é que eu continuo aqui? Olha essa cidade, Deus, olha Corinto. O Senhor me mandou para cá, eu queria ir para a Ásia Menor, o Senhor me mandou para Macedônia, foi só paulada desde que eu entrei na Europa, Deus. O que está acontecendo, Deus? Você já se viu assim? Deus é fiel. Ele te coloca no cadinho, para Ele chegar em você e dizer: não tenha medo. Eu tenho muita gente aqui ainda, tem meus eleitos nessa cidade, eles precisam ouvir você pregar. Não te cales. Prossiga. A propósito, Deus dizendo para nós, a propósito, seria esse um bom momento para você parar e pensar que para viver a vida cristã você não precisa ter resultados o tempo todo, até porque até aqui você quase não viu resultado algum desde que eu te mandei para Macedônia. Você quase não viu. Inclusive em Atenas você nem deixou uma igreja lá. Mas eu quero que você aprenda. Eu sou fiel mesmo quando você não prova de resultados. Eu sou fiel mesmo quando o dinheiro acaba e você tem que fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Paulo não foi chamado para fazer tendas, mas teve que fazer. Eu sou fiel, Paulo. Paulo, eu sou fiel mesmo quando você, sendo uma pessoa de relacionamentos, de gente, você quer gente perto de você. Cadê? Você está só. Eu sou fiel quando você vê Sóstenes, recém-convertido, levar uma surra injustamente, vendo um governador covarde, deixando as coisas acontecerem, e esse crente recém-convertido apanhar como um cachorro sem dono na rua. E Galho olhar e falar: Paulo, e ele diz para mim e para você o tempo inteiro isso, ele diz: olha, na vida, tudo aquilo no que você se agarra, pode se tornar um ídolo. E eu estou te pondo aí em Corinto, no cadinho, para você não ter ídolo algum. Você não depende de um governo romano justo,
para o cristianismo prosperar, você não depende do dinheiro de igreja, de crente pão duro, porque as igrejas que mais contribuíram com Paulo foram as igrejas mais pobres. Nós somos pão duros. A gente só dá quando é conveniente, ou quando de algum modo a gente vê alguma coisa rendendo. A gente não ajuda o próximo. A gente não abençoa. Nós somos pão duros. A gente olha para o outro e ainda fala, nossa, você está bem, hein? A gente é incapaz de ver o outro bem e se alegrar com ele. É mentira minha? Faz um teste. É muito mais fácil você chorar com quem está chorando. O pastor Marcílio Gomes Teixeira dizia isso. É muito mais fácil você chorar com quem está chorando do que sorrir com quem comprou a casa própria. Que desgraça é esse cristianismo, que não se alegra com o outro. Paulo está lá sem dinheiro, tendo que fazer tenda. E Deus dizendo, Paulo, você não depende de um governo justo em Roma, você não depende do dinheiro de igreja, você não depende de amigo perto de você, você não depende de resultados, você depende de mim. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é a seguinte: o que Deus está querendo dizer para você no cadinho que Deus te colocou? Quais são os ídolos nos quais você se agarra? Como é que é a sua fé? Você crê, você diz crer, você crê nos credos, você diz ser batista, ama a declaração doutrinária, mas nem sabe o que está escrito. Não, nunca, jamais tentou articular isso com alguém, com a família. Se diz crente, se diz batista, mas não pensa crente lá fora. Se encanta muito mais com ideias de homens. Se agarra muito mais ao dinheiro e à posição e ao prestígio e à opinião dos outros, ao corpo, à roupa. Meu Deus, você percebeu que Deus desnudou Paulo em Corinto? Paulo não precisava disso, humanamente falando, Paulo não precisava disso, gente. Mas Deus desnudou Paulo, sem dinheiro, sem amigo, sem resultados, sem governo justo. Ninguém, eu e você, teríamos feito muito pior do que Paulo. Paulo teve medo e pensou em parar de pregar. O que a gente teria feito? Qual é o cadinho que Deus te colocou? O que Ele está te ensinando? Quais as coisas que você tem que aprender a abrir mão? Que tipo de atitude? Paulo emburra com os judeus, vocês viram. Ele emburrou com os judeus. Sacudo o pó do sapato e tchau, vou para os gentios. Aí na saída da sinagoga ele pensa, vou morar aqui no vizinho, do lado da sinagoga. E ele vai e ganha Sóstenes para Jesus. Eu quero ser assim. Eu não sei você, mas eu quero ser assim. Porque na vida, gente, jovens ouçam, adolescentes ouçam, na vida Deus vai fazer isso com a gente o tempo inteiro. Até a gente aprender que nós não dependemos de Roma, não dependemos de governos justos, não dependemos de dinheiro, não dependemos de resultados, não dependemos de pessoas boas perto da gente, não dependemos dessas coisas. A tua graça é melhor do que tudo a vida. Por isso meus lábios te louvam. Domingo que vem nós vamos ver que cidade era essa, Corinto. E o que mais a gente pode aprender. Mas eu quero que você carregue duas aplicações agora para casa. Primeira delas. Lembra da longa introdução sobre infidelidade? No que você crê em termos bíblicos? No que você crê? Porque eu sei, nenhum dos candidatos, postura, vocabulário, jeito, nenhum deles representa cristianismo, em termos de postura, de fala,
As coisas mais absurdas a gente escuta. E é horrível. Mas em termos de propositura, aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, o que chega mais perto mesmo? Em todas as áreas, gente. E nenhum deles é 100%. Mas quando você faz as contas, na ponta do lápis, qual que chega a 20%? Não estou nem colocando 50%, hein? Qual que chega a 20%, mais perto daquilo que eu creio? E ensinar isso para os meus filhos. E ensinar isso desde o álbum de figurinha. Ganhou, está sobrando, vamos dar para a gente. Vamos achar um amigo que não tem. Vamos desde cedo, mostrando. O zoinho dele cresce. Vendo aquele pacote indo embora. Você talvez, nossa, eu vender 80 centavos cada um e recupero o álbum. Mas você já comprou. Gente, é um exemplo tão bobo que eu estou dando. Pastor gastando tempo com isso. Não, mas é desde essa idade que você ensina isso. Que você ensina isso. É melhor dar do que receber. Então a primeira aplicação, mostre a coerência daquilo que você crê para o seu filho. Haja com essa coerência. Pense assim, trabalhe assim. Eu fui olhar um negócio numa loja essa semana e eu conversando com um cara, Cris e eu, e ele virou e falou assim, no final, pareceu ser um homem íntegro. No final ele falou assim, eu sou pastor, o dono da loja. Aqui eu me apresentei como tal, e ele, que bom. E aí ele, o senhor viu que eu nem falo, né? Porque assim, nosso nome está tão ruim e outra. E chega gente aqui arrotando grosso dizendo que é crente, eu prefiro nem vender. Que desgraça, meu povo. Que desgraça. A primeira coisa, você se diz crente, pense crente, vote crente, haja crente, viva crente, seja crente, diga não para os impulsos do seu coração, diga não para os seus desejos, para as suas vontades, diga não para a sua cobiça, haja como crente, não tenha medo da maioria, eles sempre serão maioria. O caminho é estreito, o do crente, a porta é apertada, o do crente, passa pouca gente. E a segunda aplicação, a primeira é coerência, fidelidade doutrinária, fidelidade de caráter, coerência. Pela graça, por meio da fé, dizer, Deus me ajuda, me encha de promessas bíblicas, para que eu consiga abraçar com fé e agir no poder do seu Espírito, para eu ser fiel no que eu creio, na hora de fazer negócio, na hora de vender um carro. Primeira coisa, coerência, fidelidade. Segundo, se Deus te colocou em Corinto, num cadinho, seu dinheiro acabou, não tem ninguém perto de você para ajudar, o governo é injusto, gente que você ama, você está vendo ser tratado como cachorro. Paulo viu isso, Sóstenes. O que Deus está te dizendo com isso? Deus está te dizendo, aprenda a dizer como Abacuque, ainda que tudo acabe e se vá, a sua alegria tem que ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Agarre-se, conforte-se em Jesus Cristo. Vamos terminar orando de joelhos. Eu acho que esse é um bom momento para a gente se ajoelhar, se você puder. Se você que está em casa acompanhando, sugiro que você ajoelhe agora e silenciosamente trate daquilo que você sente que tem que ser tratado em oração agora. Ajoelhe-se e vamos orar.
Ó Deus, Deus querido, com a boca no pó, nós pedimos a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre a nossa vida tão movida por vaidades. Nossos pés tão calçados de infidelidade. Nosso coração tão seduzido pelo pecado. Com a boca no pó, nós reconhecemos que somos um povo cercado de ídolos. Idolatramos até as coisas boas que o Senhor nos dá. Misericórdia de nós, misericórdia da nossa nação, misericórdia da igreja cristã, protestante, evangélica. Deus querido, que o Senhor nos dê um coração fiel à palavra, à doutrina, à fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Um coração fiel, coerente, que saiba não só pôr em prática pelo poder do Espírito a Tua palavra, mas que também sabe traduzir isso para os filhos, ajudá-los. Não pela força, nem pelo poder, mas pelo Espírito. Deus querido, o Senhor sabe o quanto eu temi por tudo que eu disse nesta manhã. Quanto eu estou sujeito a ataques de A ou B. Mas o Senhor também sabe o quanto eu tenho buscado ser coerente. Não permita que minhas palavras sejam distorcidas, Deus. Não porque eu não queira ser, claro, eu quero, mas não porque eu não queira ser atacado. Mas porque quanta coisa pode ser deixada de ser aprendida, refletida, mudada, quando a gente se apega às questões tão pequenas deste tempo. Ó Deus, que minha palavra seja curadora, apesar de erros, apesar de exageros, desequilíbrios. Eu sei, eu sou humano. Mas que a Tua palavra penetre com poder no coração dos que me ouvem. E gere vida para a vida. Deus querido, abençoe a nossa pátria, abençoe os nossos filhos, tão expostos a tanta coisa perversa. Abençoe o Evangelho, que o Evangelho prospere entre nós, através de nós, para além de nós. Dá-nos almas, dá-nos pessoas convertidas a Jesus Cristo. Ó Deus, misericórdia de nós. Que nós não possamos nos livre de olhar para a forma como o Senhor nos trata no cadinho de Corinto. Livra-nos da murmuração. Dá-nos um coração amoroso, generoso. Um coração lúcido. Um coração firmado na palavra, na verdade. Um coração que transborda o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, pureza, santidade. Ó Pai, abençoa-nos com fé, abençoa-nos com esperança. Salve vidas nesta manhã. Talvez alguém aqui, o que de fato precisa fazer nesta manhã é confessar e dizer: me arrependo do pecado. E recebo e creio em Cristo para salvação. Abraço Jesus como a minha justiça, o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado.
Que haja salvação agora aqui, Pai. Nós oramos, suplicando a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.